Que a paz do Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, sejam derramadas sobre você que está me ouvindo agora. Amém. Hoje, a palavra que veio no meu coração está no despertar, no acordar. Hoje, o Senhor nos chama. Desperta a igreja do Senhor. Acorda, povo de Deus. É tempo de acordar, de olhar para Ele, de despertar do sono profundo, da ilusão do mundo, das distrações mundanas que nos afastam da graça. Precisamos nos apegar mais ao Pai. Quem já está com Ele no coração, busque-o mais. Quem nem lembra dele, procura o Senhor. Com urgência, volte-se para Ele, porque vida só nele, só no autor dela, só naquele que soprou o Espírito no homem e trouxe vida para ele. Amém. Irmãos, hoje eu quero passar pela história de Gideão, do 7º juiz de Israel. Eu quero passar pela história dele. Qual o contexto de vida? Gideão, onde ele estava? Qual era a situação dele? No capítulo 6, você vai ver o que fala sobre a situação o que Gideão estava vivendo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Estavam numa situação muito triste. Eles estavam escondendo, fazendo cavernas, fazendo covas para guardar seus pertences, porque os midianitas, quando vinham, iam destruindo tudo, tomando tudo deles. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, 3 povos, os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos. A história diz que eram 120.000 soldados. 120.000 soldados contra o povo de Deus, que tinha 32.000 soldados. Deus achou que era muito, disse que ele dissesse que os tímidos e os que estavam com medo não fossem. E aí podiam sair, já estavam desobrigados. E aí ficaram só 10.000. Deus ainda achou muito para que o povo de Deus não se gloriasse achando que tinha sido a força do exército deles que tinha vencido o inimigo. Aqueles que vinham devorando tudo que eles tinham e deixavam que eles ficassem passando necessidade. Eles não tinham sustento, porque eles roubavam tudo deles. E aí o Senhor disse, ainda tem muitos homens, porque tinha 10.000. E aí Deus manda que Gideão colocasse aquele povo, aqueles 10.000 soldados para tomarem água, para beberem água ali. E quando eles foram beber a água no rio, só os que lamberam como cães, que foram 300 homens,
foi que permaneceram para guerrear contra 120.000 soldados. Só 300 homens. Deus disse, pronto, agora tá bom. Agora vamos organizar. E aí o Senhor deu estratégia e Gideão venceu, porque Deus é grande. Mas o que eu quero dizer, como o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o povo sofreu. Passaram 7 anos sofrendo. E aí o Senhor, o que acontecia com ele? Eram tantos, pareciam gafanhotos quando vinham destruir, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. O povo de Deus ficou debilitado com a presença dos midianitas, com a presença dos inimigos, daqueles que vinham roubar tudo que eles tinham. E é isso que o adversário de nossas almas faz conosco. Rouba a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Sai roubando tudo, saqueando tudo e nos deixa debilitados. Então, quando nós ficamos debilitados, devemos lembrar do Senhor. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, ó, o profeta avisou, explicou ao povo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí, 2 pontos, olha o que foi que o Senhor disse. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Não adorem os deuses deles. Não olhem para a cultura deles. Não imite o mal. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, para esconder nas covas, nas cavernas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, aí tem toda aquela história, ele disse, o Senhor está com você, homem valente. Mas Gideão disse, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Porque o povo se afastou de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, perde a graça e fica desgraçado. E era assim que estava esse povo. Sabe o que esse povo estava fazendo? Estava adorando Baal. E quando Deus fala com Gideão e manda, porque há poucos dias eu falei sobre essa passagem, por isso que eu estou pulando, porque na verdade Deus quer dizer outra coisa dentro desta verdade. Dentro desta palavra, Deus quer acrescentar. Não retirar nada do que ele já disse sobre essa passagem de Gideão. Não retirar, mas acrescentar. Ele quer ensinar um pouco mais, por isso que eu estou lendo apressadamente sobre essa passagem. E aí, irmãos, eu quero ler para vocês que foi muito linda a vitória que Deus concedeu ao seu povo através de Gideão. Porque Gideão, eles chamaram ele de Jerubaal. Ficaram revoltados com Gideão, porque a primeira coisa que Gideão fez quando viu que o Senhor estava com ele foi derrubar os altares de Baal. Foi destruir tudo aquilo
que os afastava do Senhor. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos afastar do pecado, de todo o mal. E nós sabemos muito bem o que é mal aos olhos do Senhor. Ou não? Por mais que o mundo tenha convencido você que o que você está fazendo é certo. O Espírito do Senhor, que habita aqui na terra, que é o Espírito que dá conhecimento da verdade, porque nós não estamos órfãos, ele grita ao Espírito que está em você, que Deus lhe deu a vida, esse Espírito que nos faz falar, respirar, entender e amar a Deus ou abandoná-lo, esse mesmo Espírito que às vezes é rebelde contra o Senhor, por mais que ele queira que aquilo que o mundo está dizendo que é certo, por mais que ele queira que seja, esse Espírito, ele sabe. Porque o Espírito Santo de Deus fala para ele, fala para você. Você sabe aonde você está faltando com o Senhor. Você sabe qual é o seu pecado. E você sabe que pecado continua sendo pecado. Você sabe. Agora, uma boa notícia. Quando Jesus veio ao mundo, foi uma prova de amor de Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Nós vamos comemorar daqui uns dias. Já estamos no dia 6 de dezembro. Então, bem pertinho de comemorar. Nós comemoramos no dia 24 de março para o dia de 24 de dezembro para o dia 25. É no dia 25, mas nós comemoramos na véspera. O presente de Deus, a prova de amor. Naquele tempo, ele mandou um anjo para Gideão, para falar. E neste nosso tempo, ele mandou Jesus, o próprio filho dele, para morrer, não só falar, mas morrer por mim e por você. Para que todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, que quebra Baal, que destrói toda a idolatria, tudo aquilo que você sabe que não representa Deus, pelo contrário. Você sabe. Aqui ele diz: acorda, igreja do Senhor. Devemos estar sempre dispostos e atentos a servir a Deus. Atentos ao seu chamado. Vivemos numa constante batalha espiritual. Devemos fazer parte do exército do Altíssimo. Assim como tinha aqueles 300 homens que fizeram parte do exército de Gideão para salvar o povo de Deus, nós devemos estar atentos, bem atentos à voz do Senhor, para que sejamos salvos e que possamos, através do nosso testemunho, alcançar vidas para serem salvas também. E olha aqui o que aconteceu. Gideão fez tudo como o Senhor disse, destruiu os altares, destruiu tudo aquilo ali. E eles ainda investiram contra Gideão. Foram até a casa de Gideão e falaram com o pai de Gideão, querendo matar Gideão, porque Gideão quebrou, destruiu os altares de Baal. E aí o pai dele disse: que é isso? Vocês querem matar o meu filho só porque o meu filho destruiu os altares de Baal, que é uma ofensa a Deus? Você colocar qualquer ídolo, qualquer coisa, qualquer imagem feita por mão de homem diante de Deus? Você olhar para ela, pedir a ela no lugar de pedir a Deus? Você ter nela alguma ligação com Deus? Vocês estão negando a Deus e agora querem matar o meu filho por causa disso? Aí
povo ficou. Aí foi quando eles se acalmaram e entenderam que eles que estavam errados. E não o Gideão, porque estava destruindo os altares de Baal, que Deus não era. E aí, pela obediência de Gideão, Deus honrou e eles venceram. 120.000 soldados foram vencidos, foram derrotados pelos 300 homens, porque Deus estava com eles, com os 300. E no 28, no versículo 28 do capítulo 8 do livro de Juízes, vocês vão encontrar este versículo. Para mim, ele mostra como é bom andar com Deus e obedecer. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel. Os 120.000 soldados foram subjugados aos filhos de Israel, aos 300 que estavam com Deus, guerreando contra eles. E nunca mais levantaram a cabeça. Esses maus foram subjugados e ficaram com medo. Eles ficaram com medo do povo de Deus. Quem anda com Deus tem que andar com muita coragem, porque quem não tem Deus tem medo. Satanás tem um medo da gente tão grande. Satanás tem um medo tão grande de você, quando você se ajoelha e começa a adorar a Deus na sua dor ou na sua alegria. Ele corre com medo. Quando você resiste a ele, ele foge de você. E aí, eles nunca mais levantaram a cabeça contra o povo de Deus. E a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. 40 anos para frente, Gideão usufruiu da graça de Deus. Gideão cometeu um erro depois, que foi fazer uma estola sacerdotal e o povo começou a adorar a estola. O povo gosta muito de adorar o que pega. Se eu pegar na estola, pronto, agora eu posso adorar isso aqui. Mas só que a grandeza de Deus é tanta que você não pode abraçar o universo. Por isso que você não pode tocar em Deus. Mas ele é muito, incomparavelmente maior do que qualquer coisa que nós podemos tocar. A estola tinha algum valor porque ela ligava a relação de Gideão com Deus. Mas ela não era nada para ser adorada. Nada. Nós devemos adorar a Deus e não a qualquer coisa feita por mãos de homens. Por mais que seja de ouro, de pedras preciosíssimas. Não tem valor nenhum. Não tem poder nenhum para te salvar. Porque quem te salvou morreu por você. E agora está vivo. E deixou o Espírito Santo aqui. Que é o que nos dá consciência desta verdade que eu estou falando. E aí, eles tiveram paz. É isso que eu estou querendo. Consciência para ter paz. Porque se eu sozinha, ou mais uma boa meia dúzia, tiver essa consciência, a gente vai continuar. Tudo bem que a gente não está sofrendo diretamente, fisicamente, ou as pessoas que nós amamos ali não estão sofrendo. Estão debaixo da divina e maravilhosa proteção de Deus. Mas você está vendo um monte de gente querendo ir para o inferno. Sem querer conversa com Deus. E sofrendo. E a dor dele dói em mim. Por isso que eu estou convocando a meia dúzia que acredita nessa palavra aqui para a gente orar por esse povo. Para Deus tirar a venda dos olhos deles. Para eles entenderem, daqui a pouco eles vão querer matar a gente.
porque a gente está dizendo, não tem poder nenhum nas coisas do mundo. Fuja do pecado. Corra, corra, fugindo do pecado. Acorda, igreja do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Quer ser feliz? Olhe para Deus. Clame. Clame ao Senhor. A presença dEle. Acorda. No lugar de você ficar naquele grupo que vai até a casa do pai de Gideão para matar Gideão, porque Gideão teve a ousadia de destruir Baal. Os altares de Baal. Foi destruindo tudinho. Se você quer ficar naquele povo ali, aquele grupo, você vai morrer. Você vai perecer se você ficar no grupo que quer continuar pecando. E eu não vou citar um pecado, porque eu não estou falando com ninguém que não tenha conhecimento, que não tenha acesso à palavra de Deus. Eu não vou dizer o que é pecado, porque o Espírito Santo já disse a você o que é pecado. Mesmo que você discorde com o Espírito Santo, porque tem gente que discorda do Espírito Santo. O pecado continua sendo pecado. Ai, mas essa passagem da Bíblia, não, eu vou rasgar esse pedaço. Prá! Rasga a Bíblia. O pecado continua sendo pecado. Não, eu vou queimar a Bíblia. O pecado continua sendo pecado. Eu vou fechar a boca daquela mulher. Ô, bichinha, para falar coisas que me incomodam. Ou ela é muito chata. Ela fica falando coisas que me incomodam. Mas o pecado continua sendo pecado. E essa boca aqui só vai parar de falar quando Deus determinar. Do jeito que Ele colocou para eu falar, quando Ele disser até aqui, você não vai mais falar. A partir de hoje, você não vai mais fazer nenhum vídeo. Quem quiser conhecer a minha verdade, que vá procurar ouvir. Mas você não vai mais falar. Aí eu paro. Mas enquanto Ele disser, eu continuo. E você só vai me alcançar, me matar, me processar, fazer qualquer coisa comigo, se o meu Senhor assim o quiser. E é por isso que eu estou tranquila. Porque se Ele quiser, então é porque lá é melhor do que aqui. Com certeza é. Mas eu estou dizendo, é o momento de eu ir. Eu não tenho nada que temer, porque eu já entreguei a Deus. Tudo que eu falo aqui é com amor. Não é apontando, não é nada. É obedecendo a Deus. O Espírito Santo de Deus diz que é para falar sobre isso. Você sabe o que está afastando você de Deus. E só tem uma coisa que você deve fazer urgentemente para você ter a vida eterna. Abandone isso que está afastando você do seu Criador, do seu Pai, do autor de sua vida. Volte-se para Ele. Não faça como esse povo teimoso no tempo de Gideão. O povo que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso sofriam muito. Se você quer ter uma vida melhor, entre em comunhão com Deus. Nenhum mal vai prevalecer sobre as nossas vidas. O amor de Deus está acima do seu pecado. Mas você precisa amar mais a Deus do que a este pecado. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Fazendo isso, você vai agradar a Deus. Você mesmo vai tomar a iniciativa de destruir tudo aquilo que está te afastando de Deus. Há muito poder no Senhor.
para te libertar, porque você está pensando agora, mas é muito difícil eu me livrar disso. É muito complicado. O pecado tem consequências? Sim, é verdade. Todo pecado tem consequência. Mas você só terá a morte eterna se você não quiser a sua salvação, a sua herança, que já está paga, foi paga pelo sangue de Jesus. Aceite a sua herança. O autor de nossas vidas não precisa da sua salvação, não. Ele continua sendo Deus. Quer você creia nele, quer não. Ele continua sendo Deus. Agora você só será salvo se você aceitar andar com ele. Você pegar a cruz, que é a renúncia do pecado, e você procurar andar em santidade, colocando ele como centro da sua vida. Ele tomando as decisões sobre você, guiando você. Aí você terá a vida eterna. Amém? Vamos orar? Hoje eu quero pedir oração pelo senhor Jorge, que é esposo da irmã Soraya. Ele vai se submeter a uma cirurgia de reconstrução da uretra. Ele sofreu um acidente que perfurou a uretra dele. E ele vai fazer uma cirurgia de reconstrução da uretra. E eu quero consagrar a vida dele, de Jorge, ao Senhor. E também quero consagrar todos os enfermos. Todas as pessoas que estão enfermas agora. Ou em suas casas, ou nos hospitais, nas UTIs. Onde elas estiverem, que a misericórdia do Senhor alcance estas pessoas. Amém. Amado Deus e Pai, razão do nosso viver, autor de nossas vidas, motivo de nossa alegria e de nossa esperança. Em tuas mãos poderosas eu te consagro a vida do Senhor Jorge e peço ao Senhor a sua bênção sobre esta cirurgia que ele vai se submeter. E que o Senhor restabeleça a saúde dele. Que o Senhor abençoe a irmã Soraya. Que Deus esteja nesta família, abençoando e dirigindo seus passos, guiando as suas vidas. Consagro também, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, enfermas da alma, enfermas da mente, enfermas, meu Pai, do físico mesmo. Todas estas pessoas eu consagro a Ti. Aonde elas estiverem, que o Senhor esteja com elas. Que o Senhor as alcance e derrame sobre elas o Teu bálsamo de cura. Repreenda, Pai. Repreenda as bactérias. Repreenda as bactérias que tem pessoas agora com uma bactéria que está destruindo a sua saúde. Destrua essa bactéria, Pai, agora. Destrua também uma bactéria que eu tenho há muito tempo numa infecção urinária. Se o Senhor quiser destruir, destrua também essa bactéria. Que a minha irmãzinha já vem orando há muito tempo por isso. Mas está em tuas mãos, Pai, o meu corpo, o meu físico. O Senhor sabe que todas as coisas. E eu te agradeço por tudo, Pai. Até por isso, por essa infecção urinária. Porque eu sei que tem um propósito nela. E eu te louvo e te glorifico por isso. Mas eu te peço, repreenda, Pai, todas as bactérias que estão nas pessoas agora. Que fiquem só as bactérias saudáveis, aquelas que nós precisamos ter em nosso corpo.
mas aquelas bactérias que podem causar enfermidades que até a morte levam, que caiam por terra agora, no nome do teu filho que morreu por nós. Eu também te peço, Pai, repreenda os vírus, este vírus da pandemia, no momento que o Senhor achar por bem repreender. Tire a força da morte, não permita que esse vírus cause morte, é o que eu te peço. O Senhor é quem sabe o momento. Mas eu peço ao Senhor, no nome do seu Filho Jesus Cristo, já sabendo que o Senhor vai fazer e que o Senhor pode fazer, mas vai ser no seu tempo, porque tem um propósito nesta pandemia. E é em tuas mãos que eu entrego esta pandemia. Que ela continue sendo, porque sempre foi controlada pelo Senhor. Isso me traz, Pai, muita paz, porque eu sei que o Senhor está conosco neste barco. Sei que está balançando, sei que tem muitas ameaças, sei que todos os dias as notícias são desagradáveis. Dizem que os hospitais já estão com dificuldade, porque já está havendo muitas pessoas enfermadas, internadas. Mas eu entrego os hospitais, os leitos dos hospitais e as vidas, todas as vidas, inclusive essa que é sua, nas suas mãos. Entrego tudo nas suas mãos e descanso na certeza que o Senhor está conosco. E quando o Senhor quiser, o barco vai parar de balançar. Mas é no seu tempo e de sua forma, para que os homens reconheçam que eles dependem do Senhor. Nós dependemos do Senhor em tudo. E precisamos do seu perdão e da sua misericórdia. Abra os olhos espirituais dos cegos, meu Pai. Derrama, Pai, da tua unção sobre a terra, sobre todo o universo e sobre todos os seres viventes. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, que morreu por nós, mas que ressuscitou, que está sentado à tua direita, intercedendo por nós, advogando por nós. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que Deus maravilhoso é esse? Que amor é esse? Tem um hino que diz: que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. A sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Já pensou que coisa boa? Ele é a nossa alegria, nossa razão de viver, o nosso motivo de existir. E Ele está no controle. Alegrai-vos nesta certeza. Amém.